Presta atenção porque hoje é com você aí do outro lado, tá? Você quer um exercício diferenciado para saber se você entende tudo de função sintática? Hoje tem um desafio inédito aqui no canal e eu quero saber se você consegue estruturar tudo que eu vou te entregar hoje nesse vídeo. Quer saber mais de função sintática? Quer testar o seu conhecimento? Então fica nesse vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre as questões de hoje. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E hoje, exercício inédito com relação à função sintática. Você do outro lado aí vai me ensinar. Vai ser basicamente isso e eu vou ouvir daqui a sua voz, tá? Hoje, você vai montar as sentenças de acordo com o que eu colocar, de acordo com as regras aqui do prof, tá? Então eu quero saber se você consegue montar essas frases ou se você vai achar muito complicado. Frases aí que tem relação, é claro, com função sintática, porque esse é o quadro Analise-me, tá? Já tem uma playlist aqui com mais de 70 frases e exercícios de vestibular, concurso para você. Então hoje é o seu dia de me ensinar, tá? Então bora lá pro quadro para você entender melhor do que eu tô falando. Começando aí, monte sua frase e entenda a sintaxe, tá? Eu coloquei aqui, o jogo vai ser diferente, tá? Eu coloquei aqui uma situação para você construir aí uma frase, tá? E como é que eu vou saber qual frase você construiu? Você pode deixar nos comentários aqui e eu vou dizer se está certa ou se está errada. E eu também vou colocar aqui minha opção, tá? Então você pode deixar nos comentários aí qual é a sua resposta de acordo com essa regra que eu dei aqui, por exemplo, na número 1, ou me mandar um direct lá no Instagram, Prof. Gui Furtado. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, tá? Ó, tem quiz todo dia para você aprender, tem os bastidores. Se você quiser saber dessa resposta aqui também, eu quero saber, obviamente, a sua, manda lá no direct pra mim, também tá na descrição aqui, tá? Então eu vou começar aqui o seguinte, eu quero saber nessa primeira frase o seguinte, eu quero que você construa aí uma frase em que apareça sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Frase tranquilinha, não é frase? Então já comenta aqui ou já anota aí no seu papel, porque eu vou dar o meu exemplo e vou te explicar também. O exemplo que eu trago para vocês, o meu exemplo vai ser esse aqui, tá? Olha só, eu posso escrever dessa forma aqui, deixa eu só mudar aqui rapidinho. Eu vou escrever o seguinte, a minha frase é essa aqui, tá? Olha só, eu quero um sujeito. Eu nem falei se é sujeito simples ou composto. Então eu vou colocar um sujeito simples. O professor, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. O professor é o meu sujeito simples. Verbo transitivo direto, ou seja, não precisa de preposição, um complemento com preposição. Então eu posso colocar, por exemplo, o professor ensinou aí, quem ensina alguma coisa, a matéria. Olha só, aqui no meu canal você vai aprender o que? Língua portuguesa, tá ótimo. Então, o professor ensinou a matéria. Sujeito, o professor. Ensinar, quem ensina alguma coisa, tá? Ele ensinou o que? A matéria. Então eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo e é claro que eu tenho aqui o objeto direto, tá? Eu vou colocar outra frase para você entender ainda mais essa questão número 1. Eu poderia trazer essa frase aqui, ó. Alguém, olha que interessante, ó. Alguém, ficou fácil aqui, tá? Alguém entregou o relatório. Ó, então aqui eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter aqui o meu sujeito. Sujeito, gente, não precisa ser uma pessoa ou o nome de alguém, tá? Aqui, por exemplo, fica alguém. Não sei quem foi, mas aqui, ó, eu sei que tem a referência do verbo. Alguém entregou. Entregou é um verbo transitivo direto e o complemento desse verbo entregar sem preposição aí é o relatório, tá? Então agora você vai deixar nos comentários qual foi a sua frase em que tem aqui essa cadência toda, tá? Toda essa cadência de sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. E aí, será que você acertou? A próxima frase já é um pouquinho diferente, tá? Eu quero aí sujeito desinencial, verbo intransitivo e adjunto aí adverbial.
Será que você consegue montar uma frase em que tenha sujeito desinencial? Ó, lembrando que o sujeito desinencial é aquele velho sujeito oculto, tá? É melhor falarmos sujeito desinencial. Então eu vou montar minha frase aqui, eu quero saber se você consegue identificar todos esses elementos que eu coloquei aqui. A minha frase vai ficar dessa forma aqui, ó. Trabalhamos, tá? Naquele, olha que interessante aqui, ó, naquele local. Vê se você não enxerga sujeito desinencial, verbo intransitivo e adjunto adverbial. Quando eu falo trabalhamos aqui, eu sei que eu tenho uma referência de nós. Eu consigo descobrir esse sujeito ali por conta da desinência do verbo, tá? Então, naquele local é o meu adjunto adverbial. Se eu tenho um verbo e somente adjuntos adverbiais, esse verbo aqui vai ser classificado, é claro, como um verbo intransitivo. Então fica bem simples essa frase. Qual foi a sua frase? Qual sujeito desinicial você deixou aqui nos comentários? Eu quero saber, hein? Vou colocar para vocês outra frasezinha. Olha só, eu posso fazer assim também, ó. Saiu à noite. Olha que interessante, tá? Quando eu falo saiu à noite, quem é que saiu? Ele ou ela. Eu consigo identificar aí quem saiu, tá? Então fica fácil. Não confunda sujeito desinencial com sujeito indeterminado, tá? Muito cuidado. Quando eu falo saiu, eu tenho um verbo intransitivo e à noite aqui é quando a pessoa saiu. Eu tenho uma locução adverbial. Então, neste caso aqui, o verbo sair, ele é um verbo intransitivo, tá? Então, bora pro terceiro desafio do vídeo. O próximo desafio é o seguinte, tá? Eu quero sujeito inexistente. Será que você lembra o que é um sujeito inexistente? Adjunto adverbial. E eu também quero um objeto direto, tá? Aproveita e, é claro, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet pra vocês, tá? Eu tô muito feliz com esse mês, com o crescimento do canal, tá? Muito obrigado por cada mensagem de vocês, eu tento responder a todo mundo aqui, tá? E lembre-se, se você tá precisando daquela ajuda, tem o meu curso de língua portuguesa, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que é do mesmo jeito, é português na prática. São mais de 50 vídeos, mais PDF, tudo para você fazer o português comigo. A minha metodologia, você sabe, é português na prática, tá? E lembre-se de comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas. Eu tô muito feliz com o crescimento desse nosso espaço aqui, tá? Agora que você entendeu o jabá e eu já te ajudei, eu quero saber, eu quero aqui um sujeito inexistente, adjunto adverbial e objeto direto, tá? Recentemente eu fiz um vídeo aí explicando melhor e mais a fundo quando nós teremos sujeito inexistente. Então eu vou deixar ele destacado aqui no primeiro comentário, tá? Então se você quer saber outros casos aí que apareça o sujeito inexistente, eu vou deixar nos comentários, tá? Eu vou trazer aqui então um caso clássico, porque a gente não precisa colocar frases rebuscadas, tá? Eu quero que você entenda o básico, porque com o básico você já vai conseguir fazer muita coisa. Olha só, gente, sujeito inexistente, olha que interessante. Eu vou trabalhar aqui essa questão do sujeito inexistente com o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E o verbo impessoal é a mesma coisa que sujeito inexistente. A oração não tem sujeito. Então eu vou colocar esse verbo para você entender. Eu vou usar aqui, ó, haverá. Ó, haverá. Agora eu quero aqui um adjunto adverbial, ou seja, aquela palavrinha invariável, tá? Que vai acompanhar aí esse verbo, tá? Haverá. Então, o que eu posso colocar aqui? Você sabe o que é advérbio? Também já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Qual adjunto adverbial eu vou poder utilizar? Olha só, vou aproveitar esse vídeo aqui, tá? Haverá neste vídeo, ó, vídeo, tá? O que vai ter aqui nesse vídeo? Comentários, tá? Comentários de agradecimento, tá? Olha que interessante aqui. Quando eu tô falando haverá, esse haverá, opa, quase bolei aqui. Haver, verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Logo em seguida eu tenho neste vídeo. Neste vídeo é o local
em que vai haver o quê? O comentário. Então, olha que interessante, haverá comentário. A transitividade do verbo haver aqui, a gente não pode esquecer disso. Haver aqui, ele é um verbo transitivo, direto, e comentários aqui está no plural, obviamente, porque vão ser muitos comentários. Ele vai ser o nosso objeto direto, no caso, tá? Complementa o verbo haver sem preposição. Muito cuidado, porque a gente tem, por exemplo, outras características. O verbo aí, por exemplo, fazer indicando o tempo passado. Ele também é impessoal e tem no vídeo que eu falei pra vocês, tá? Horas também indicam aí que não tem sujeito, uma oração sem sujeito, o verbo vai ser também impessoal. Então dá uma olhadinha no vídeo para você aprender os outros casos de sujeito inexistente. A próxima frase pede outra transitividade que muita gente confunde, tá? Olha só como é que ela vai trabalhar. Eu quero um sujeito composto, aqui eu fui mais específico, verbo de ligação e mais predicativo do sujeito. Você que acompanha o canal sabe da pegadinha com relação ao verbo de ligação, tá? Então você tem que assistir a playlist de função sintática para você entender tudo de verbo de ligação, tá? Então eu vou colocar aqui o meu exemplo, já vai escrevendo aí para mim nos comentários também. Eu vou colocar o seguinte: meus irmãos, tá? Meus irmãos, ó, coloquei aqui, né, um núcleo. E eu, olha que interessante, tá? Eu tô fazendo ali usando esse pronome eu também, núcleo, tá? Permanecemos, olha que interessante agora, calados, tá? A gente sabe que para eu ter um verbo de ligação, eu preciso aí fazer parte de uma determinada lista, e é por isso que eu falei para você assistir os vídeos, tá? Depois, e também ter uma qualidade ou característica, é claro, do sujeito, tá? Aqui no caso, meus irmãos e eu vou colocar como núcleo, tá? Como núcleo aqui do sujeito palavras mais importantes, irmãos e eu. Então só tenho duas palavras importantes, é claro que eu vou ter aí um sujeito composto, tá? E calados aqui, galera, vai ser a característica tanto dos meus irmãos, né, quanto minha. Permanecemos calados. Fechado? Acertou? Então bora para outra questão aqui, que é um pouquinho mais complicada e sempre cai em concurso. A próxima questão, é claro, vai falar do quê? Verbo com PA. Gente, o que seria PA? Partícula apassivadora. Muito cuidado com o C, porque falando de função sintática, tá? Basicamente a gente tem ali, ó, partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Já fiz vídeo explicando também como você faz para descobrir, tá? Eu quero também aqui o sujeito paciente e um adjunto adverbial. Bom, como você vai fazer essa frase? A primeira coisa que você tem que saber é que eu preciso de uma determinada transitividade verbal para eu ter uma PA. E quais são? Para eu ter uma PA, eu preciso ter, anota, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. E logo depois eu coloco o C. Fechou? Então esse aqui é meu exemplo para vocês. Vamos lá, é o seguinte, eu preciso de um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então eu vou colocar assim, ó, compra-se, ó, quem compra, compra algo. Compra-se o quê? Agora eu quero o meu sujeito paciente, tá? Compra-se livro, é claro. E aí agora eu preciso de um adjunto adverbial, tá? Então eu vou colocar aqui, compra-se livro durante o quê? As férias, tá? Compra-se livro durante as férias. Olha que interessante. O verbo comprar aqui é um verbo transitivo direto. Livro é o meu sujeito paciente e durante as férias aqui é o meu adjunto adverbial de tempo, tá? Então eu tenho tudo aqui. Se eu quisesse colocar livros, aí o verbo teria que concordar. Deveria ser compram-se livros durante as férias, tá? Então muito cuidado até com a questão da concordância verbal. E agora eu quero saber um outro verbo que você utilizaria essa mesma configuração. Um verbo com PA, sujeito paciente e adjunto adverbial. Deixa aqui nos comentários. Dá para aprender dessa forma? Claro que dá. Agora eu vou esperar a sua resposta lá no meu Instagram, Prof. Gui Furtado. Deixa lá, se inscreve lá. Ah, professor, minha resposta para um foi essa. Ou aqui nos comentários.
Não se esqueça também de assistir a playlist de função sintática. Se você teve alguma dúvida aqui, assista a playlist. Você vai sair do zero e vai para o avançado, tá? Então, fico muito feliz com a sua companhia. Vou ficando por aqui. Ative as notificações, tá? Muito importante. E é claro, eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.